Falando um pouquinho, então, que vai ser bem rápido, o protocolo de infecção urinária, que o objetivo também, nosso objetivo é adulto com cistite pielonefrite, né? Reconhecer a gravidade, fazer um manejo adequado no pronto atendimento e considerar esse perfil microbiológico comunitário que a ONU, inclusive, nos exigiu. O que é que se justifica um PA? O que é que justifica um protocolo de ITU no nosso PA? É uma condição também prevalente que a gente atende, né? Então, sepse e ITU são os dois que a gente já tem. E o próximo, que está no meu radar, é de infecção de vias aéreas superiores, né? As sinusites, até os quadros virais também, não precisa necessariamente ser antimicrobiano, ser bacteriano, para a gente levar em consideração esse tratamento. Antes de falar do protocolo de infecção urinária propriamente dito, eu queria só trazer para vocês uma classificação que eu achei fantástica, muito boa, porque aquilo que é da Sociedade Americana de Doenças Infecciosas, e ela é muito prática, e, na verdade, acaba que já era uma coisa que a gente fazia, mas não tinha muito autonomia para fazer isso. Hoje, então, a Sociedade Americana de Infecto, ela divide infecções urinárias complicadas e não complicadas da seguinte forma: não complicada, restrito à bexiga. Complicada é tudo que for fora da bexiga. Não avalia mais homem, mulher, nada disso. Idade, não leva isso em consideração. Leva em consideração o local da infecção. Então, eu acho que facilitou muito o raciocínio. Bom, para fechar infecção urinária, a gente precisa... O que é o padrão ouro? Sintoma urinário, com alteração na urina rotina, né, urina tipo 1, e a urocultura positiva. A gente recebe muito em consultório pacientes que estiveram no PA e aí chega lá, o médico falou lá no PA que eu estava com infecção urinária. Na hora que ele traz o exame de urina, não tem nada sugestivo, que a gente vai ver o sintoma, é muito pobre também, e me parece mais uma urgência desse médico de prescrever um antibiótico e falar qual é o foco infeccioso, e infecção urinária na mulher é comum, então deve ser isso mesmo, né? Mas é antibiótico desnecessário e, às vezes, né, uma infecção urinária ela pode confundir com quadro abdominal, com vários outros focos infecciosos. Uma piúria no EAS, na urina rotina, ela pode, até uma amidalite pode dar piúria no exame de urina. Então, eu acho que a gente precisa ser um pouco mais criterioso. Ou, às vezes, a mulher está com uma vulvaginite, né? Aquela desura que ela está sentindo ali é na vulva e não na uretra. Então, interrogar um pouquinho mais sobre os sintomas, eu acho que a gente vai conseguir fechar melhor os nossos diagnósticos. E aí, o que a gente tem? Eu não vou entrar aqui nos sintomas urinários, né? Mas as alterações do EAS, o que a gente tem? Uma piúria, vai depender do valor de referência do laboratório, que eu não sei qual é, mas habitualmente maior que 5 leucócitos por campo, ou esterase leucocitária, né? Esterase leucocitária é uma enzima produzida aqui, né, nos leucócitos, então ela acaba sendo uma avaliação indireta do leucócito, e o leucócito, às vezes, ele pode se romper a depender do pH e da densidade urinária. Então, às vezes, a gente não acha piúria, mas acha esterase leucocitária positiva, tá? Então, por isso que a gente coloca um ou outro. A sensibilidade, ela é altíssima, mas ela tem uma especificidade baixa, como eu falei, leucócito da vulva ou da vagina, outras causas não infecciosas. Mas, olha que legal, a piúria isolada provavelmente é o melhor marcador em termos de valor preditivo negativo. Se eu não tenho piúria e se eu não tenho esterase leucocitária, provavelmente aquilo não é infecção urinária. Tá? Bom, é claro, né? Esse paciente, às vezes, ele está poliúrico ali, urinando muito e tal, não deu tempo de concentrar nada, essa urina na bexiga. Às vezes acontece de, numa urina, numa diurese, a gente não pega o leucócito, e se essa urina concentra mais, a gente pega esse leucócito. Mas é muito pouco provável que esse indivíduo com a bexiga de fato inflamada não vai ter nenhum piócitozinho ali. Nitrito.
ele tem uma especificidade, já é o contrário da piúria, ele tem uma especificidade alta, mas uma sensibilidade baixa. Então, quando a gente tem... então, vamos somar esses dois. Na ausência desses dois, ITU é muito pouco provável. Né? A esterase leucocitária e o nitrito é feito por fita reagente, e a piúria ela é feita lá pela contagem mesmo no microscópio. Bom, grande gota, né? O que o leigo fala, a grande gota. O grande gota, pedir ou não pedir? Eu vou ter tempo de olhar esse grande gota? Se eu não vou ter, para que eu vou pedir? Né? Não tem necessidade. Se vai ficar pronto. Né? Então, locais onde eu tenho GRAM, que eu vou ter acesso rápido a isso, eu vou utilizar. Né? De rotina, sem você pedir? Se você pedir, ele vem junto. Ah, vem junto? Ele não demora mais. Ah, entendi. Então, entendi. Não, então, assim, ele serve. E para que a gente pede grande gota, gente? Tá, mas a maior parte não é BGN? Então, Se não for, isso seria uma possibilidade de contaminação. Não de contaminação. Tá? Pode ser contaminação também, se eu tenho, né, lá células epiteliais, um número aumentado, pode. Mas a gente pede por causa de um divisor de águas que a gente tem aí. Alguns, o que a gente tem de gram positivo causando infecção urinária? Estáfilos saprofíticos, na mulher adulta, jovem, né? E enterococo, que hoje a gente tem muito, principalmente egressos de hospital, os VREs, né? Enterococo resistente à vancomicina, mas a gente tem também enterococo na comunidade. Então, o que a gente quer ver isso? Por quê? Não cheguei lá ainda. Mas alguns antibióticos que a gente utiliza de rotina para o gram negativo não vão funcionar para o enterococo e para o estáfilos saprofíticos. A fosfomicina que a gente utiliza, tá, no protocolo, né, que a gente vai prescrever, ela não funciona para os saprofíticos. A ceftriaxona não funciona para o enterococo. Né? Então, a gente tem aí que o gram pode me ajudar nessa situação. Quando ele vem, eu não sei aqui a qualidade desse gram. No hospital que eu trabalho, não é boa. Tá? Então, a gente vê muito dissociado o resultado final da cultura com o resultado do gram. Tá? O gram, a gente não vai selecionar a bactéria mais provável de estar causando a infecção urinária. Quem que é a mais provável? Se eu estou fazendo ali uma cultura na placa, vai ser aquela cultura ali predominante. Eu posso ter várias, mas aquela predominante eu entendo que ela está causando a infecção. Mas no gram eu não vou fazer isso, eu vou centrifugar, vou pegar lá, vai vir tudo. Né? Então... No laboratório normalmente vem, se tem grande quantidade, pouca quantidade, raros, eu acho que ajuda nesse sentido. Entendi. Ok. Se vocês acham que ajuda, ok. E, então, o gram, né, se está saindo aí junto com a urina, eu acho que vale a pena. Se vocês vão ver, né, também não é alta logo para o paciente. Se vai ser útil, eu acho que tem que pedir. Urocultura, quando pedir? Né? Eu coloquei antes aqui meus dizeres. É desejável realizar urocultura em todas as infecções pelo risco crescente de bactéria multiresistente. Tá? Então, se tem condição de coletar essa urina, e aí a gente pede, pode ser a primeira urina do dia, mas se não tem condição, pelo menos seja uma urina que ficou ali na bexiga por pelo menos 2 horas. Indicações formais vai ser na pielonefrite, gestante com sintoma de cistite, TU recorrente, sintomas atípicos e probabilidade moderada ou incerta da infecção urinária, aqueles quadros que a gente tem muito dúvida. Não é necessária na cistite não complicada em mulheres não gestantes com sintomas típicos. Não recomendada na ausência de sinais. Quantos médicos aí, acho que isso não é no PA, né? Isso estou falando mais de consultório, não pedem exame de urocultura no paciente que vai fazer risco cirúrgico. Vai fazer qualquer coisa, sai pedindo urocultura. E a gente acha ali e fica com aquela bacteriúria assintomática para tratar. Bom, então, o que entra como
Então, só para ficar claro aqui, gente, a solicitação de urocultura formal que está no protocolo é essa aqui, tá? Com relação, então, ao antibiótico, o que entra? Eu dividi em cistite não complicada, nas pielonefrites, nas ITUs em pacientes colonizados por bactéria multiresistente, que às vezes vocês vão receber de egresso de hospital. Primeira escolha seria nitrofurantoína, né, nessa dose habitual, amoxiclavulanato, que poderia ser numa infecção não complicada, a gente pode utilizar tanto 500 de 8 em 8 quanto 875 de 12 em 12, e fosfomicina dose única. Mas eu coloquei aqui, olha, reservar para infecções recorrentes. Vocês vão ver por que eu vou falar mais na frente. As opções de antibióticos seriam as mesmas para o homem com cistite. A diferença aqui é que a gente vai tender a tratar mais por 7 dias. Essa seria a primeira escolha. Alternativa para casa, isso aqui tudo é para casa, tá? Isso não são antibióticos que a gente tem padronizado aqui. Cefuroxime e ciprofloxacin. Por que eu estou colocando antibiótico que a gente vai prescrever para casa nesse protocolo e estou aqui orientando? Porque a ONA nos pediu que a gente monitorasse as prescrições de vocês. Tá? Então, eles querem saber qual tem sido... Ela até riu. Eles querem saber como tem sido o comportamento desses médicos, inclusive na responsabilidade da indução de bactérias multiresistentes na prescrição para casa. Certo? A gente ainda não está fazendo isso, estamos traçando estratégias para, se vai ser amostral, o que vai acontecer, mas pede-se, né, para se seguir esse protocolo. Bom, pielonefrite, que eventualmente a gente vai tratar em casa, cipro, levofloxacin, também entra, e a outra opção seria a ceftriaxona IM, que ele vai fazer aqui no pronto atendimento, né? Isso é uma prática relativamente comum. Pacientes colonizados, a gente vai ter que avaliar culturas prévias para traçar a nossa estratégia de antibiótico, tá? E aí eu me coloco às ordens, se vocês quiserem entrar em contato para a gente quebrar a cabeça junto. Bom, não sei se vocês sabem, desde 2017, a OMS ela entrou nessa política de monitoramento dos antimicrobianos. A gente já convive com essa informação da resistência, né, crescente, da falta de antibiótico. Inclusive, por causa dessa intervenção da OMS, a indústria farmacêutica deu uma guinada na produção de novos antibióticos. A gente tem incentivo com o surgimento de drogas para gram negativo e gram positivo, né? Então, mas ainda antibióticos de alto custo, né? De acesso muito difícil, mas então, né, a OMS ela tem publicado e revisto essa lista de sugestão de antimicrobianos. A cada 2 anos eles liberam essa lista, que eu acho que é muito interessante do médico conhecer, porque tem certas coisas que a gente não pensa. No pronto atendimento, tinha um passe que a Argentina fazia no futebol, sabe Deus quando? Não sou péssima de futebol, mas meus colegas futebolísticos, na época da residência, eles falavam que era o passe toque e me voe. Estou sabendo mais que os homens aí. Era o toque e me voe, né? Que era aquela... E aí a gente usava isso quando a gente começou a trabalhar, né? Caiu no mercado de trabalho. Eu não sei o que é, não, mas eu prescrevo isso, toque e me voe, vou para casa estudar e depois eu vejo o que eu faço, né? Pronto atendimento, a gente não está muito preocupado com o depois desse paciente. A gente precisa resolver aquilo ali, né? A gente não está pensando numa próxima infecção urinária desse paciente. Mas a gente vai ter que começar a pensar, porque os pacientes têm queimado o antibiótico muito rápido,
Né? Então, a gente precisa programar quais são os próximos passos. E aí, o que é o raciocínio de quem está no PA? Às vezes é melhor dar um tirozinho de canhão, que a gente resolve a vida do paciente. Aí, para as infecções urinárias, para as infecções respiratórias, a gente passa corticoide, passa isso, passa aquilo, corticoide oral, corticoide nasal, antibiótico, não sei o quê, para resolver o paciente não ter que voltar a sair feliz. Né? Mas, se a gente for fazer isso com antibiótico, a gente vai selecionar flora resistente, principalmente nas infecções que tendem a uma recorrência maior, que é o caso da infecção urinária. Né? Então, eu acho muito interessante vocês conhecerem isso. Então, lá na OMS, eles classificam os antibióticos como essa classificação AWARE, né? Esse mnemônico aqui, que seria, né, do Reserve, porque está Access, e o Watch, acho que ele traduziu... deixou aqui fora da ordem. Então, o Reserve, a Sexy Watch, né? Então, verdinho, o laranja e o vermelhinho. No verdinho, aquele grupo de antibióticos que devem ser reservados para tratamento de infecção confirmada ou suspeita devido a organismos multiresistentes. Devem ser usados como... Gente, ele mudou de lugar. Que bizarro. Uai. É porque ele partiu. Esse texto aqui estava junto com esse. Ó. Eu que devo ter colado errado. Então, olha, o verdinho são esses que selecionam menos, que seriam nossa primeira escolha. Né? O amarelinho são aqueles que têm um potencial de indução de resistência, que a gente deve poupar. E o vermelho é o nosso último recurso. Quem que está no verdinho, no reserve? Os aminoglicosídeos, as penicilinas, amoxicilina, ampicilina, amoxicilina, clavulanato, né? Que você gosta aí, já percebi. Céfalo de primeira, cloranfenicol, que a gente não tem mais acesso, clindamicina, doxiciclina, metronidazol e Bactrim, tá? Não estou falando que a gente vai utilizar isso aqui para infecção urinária, não, tá? Estou só citando lá no grupo da OMS. Esse grupo ele é muito maior, eu selecionei aqui aqueles que a gente utiliza mais na prática. No grupo amarelinho, naquele que a gente tem que pensar de prescrever, quem está aqui? Os macrolídeos, céfalo de segunda, terceira e quarta, as quinolonas, que a gente, inclusive, tem aquela recomendação do FDA para não ser utilizada como primeira escolha para nada. Se a gente tem uma primeira opção, que não quinolona, utilize e deixe a quinolona para as situações onde a gente não tem opção. E aqui eu vou citar osteomielite, uma porção de coisa, tá? Fosfomicina está aqui, carbapenêmicos, beta-lactame como pipetazo, vancomicina, tecoplanina, rifampicina, que está aqui, porque às vezes a gente usa para estáfilo. E o Watch, acho que não cabe a gente falar aqui. Mas então vocês viram que o que a gente está usando para infecção urinária? Amoxiclavulanato, céfalo de primeira, né? Bactrim, por que ele não está lá na minha lista? Porque a gente tem muita resistência hoje de gram-negativo a Bactrim. Tá? O Bactrim ele está se tornando uma droga para tratamento de estáfilo. Então, tem muita resistência em gram-negativos, resistência moderada em streptococcus, né? Então, para vias respiratórias também já não é uma boa, mas ele tem se revelado uma boa droga para a pele e partes moles. E olha aqui, então a ceftriaxona que a gente está utilizando para infecção urinária, ela está aqui, o cipro e o levo estão aqui e a fosfomicina está aqui. Então, por isso que lá eu coloquei como primeira escolha a nitrofurantoína, não sei se apareceu lá, mas ela é verdinha também. Nitrofurantoína, amoxicilina e a fosfomicina para reservar para infecções recorrentes. Mas a nitrofurantoína é de 6 horas, não dá muita coisa do pessoal não gostar e parar de tomar? Então a gente usa um amoxiclavulanato de 12 em 12, é uma infecção não... É muito ruim. É muito ruim, sim. Mas... ainda vou acrescentar mais. A amoxiclavulanato, a depender do gram-negativo, se é um proteus, se é um enterobacter, ele não cobre direito. Ele cobre muito bem os E. coli, mas alguns outros gram-negativos ele não cobre muito bem, não.
Então, assim, até por isso que eu acho que a gente deve pedir urocultura dos pacientes. Sabe? Ciprofloxacin, ele entra aqui, mas também, gente, a gente tem tido muita resistência de gram-negativo comunitário a cipro. Também tem essa facilidade posológica, mas ele também não ajuda muita coisa, não. Tá? E aí ele entra aqui nas pielonefrites que eu for decidir tratar em casa. E a ceftriaxona, aí aqui eu já não tenho muita discussão, porque eu não tenho muita opção de drogas lá do Access, né? Bom, drogas para gestante, tá? Que a gente tem que lembrar que quem tem infecção urinária com maior frequência, não é mulher? E mulher não pode estar gestante? E nós vamos passar a cipro para gestante? Não. E a gente lembra de perguntar da data da última menstruação quando a gente está tratando infecção urinária na mulher? Não. Né? Então, todo o restante ela pode utilizar. Né? Inclusive, o Bactrim ela pode utilizar. A gente vai tentar evitar no primeiro trimestre, mas o restante, ceftriaxona, cefalexina, amoxiclovulanato, amox, afosfomicina e nitrofurantoína, podem ser utilizadas na gestante, tá? Então, aqui eu deixei separado para a gente lembrar de interrogar a possibilidade de gestação naquela paciente, principalmente aquela que a gente vai prescrever quinolona. Eu acho que há algumas observações. Diagnóstico e tratamento de cistite pode ser só clínico na mulher, sem infecção recorrente, mas aí o que é interessante, gente? Orientem a mulher com relação a isso. Hoje, a geração nosso médico não pediu nenhum exame, né? E aí, ele vai bater de porta em porta, ele vai gastar dinheiro da Unimed, porque ele não vai se dar satisfeito que não precisava. Mas orienta, fala, olha, a literatura científica me respalda de que a gente pode tratar essa sua primeira infecção urinária, ela é muito comum. Explica, um tempinho que a gente passa, que o paciente sente segurança no que a gente está fazendo, que ele vai entender. Vai demorar uns 4, 5 anos, né? Agora pode virar. A internação sem computador é muito isso. Não pode sair. Tem uma internação pública como a troca de antibióticos. Exatamente. E aqui nós temos um passo, né? O UPA não tem acesso à cultura. Né? Então, o paciente que vai nosso da Unimed, se a gente puder fazer com mais classe, eu acho que vai facilitar muito. Até para tirar o antibiótico. Você está trabalhando no sábado, né? Você não começa a cultura no sábado, começa assim. Eu falo assim, vai pedir a cultura, vai depois começar a antibiótico. Não. Não, mas a gente não vai. A gente não. Deixa eu só orientar. A gente não precisa esperar o resultado da urocultura para começar a tratar. A gente vai tratar com a clínica e esse diagnóstico ele vai ser retrospectivo. Ele vai ser utilizado para, se não funcionou o tratamento, esse resultado vai ser útil. A gente faz realmente, colhe e em seguida começa o antibiótico. É isso mesmo, tá? Então a gente vai o exame clínico, se não é recorrente na mulher e não é recorrente, a gente pode tratar só com quadro clínico. Se complicou um pouco mais, a gente vai pedir urina, o GRAM, e já pede urocultura, mas pela urina e pelo GRAM a gente já pode estar autorizado a começar a tratar. E aí também, aqueles quadros que foram, a gente não faz isso hoje, mas aqueles quadros que a gente pode se estruturar para cobrar para a CCH, né, para passar esse resultado para o paciente posteriormente, para o médico. Não temos isso, mas quem sabe de resgatar esse paciente, pedir para voltar, no futuro a gente consiga isso. Só lembrar que infecção urinária em homens acima de 50 anos não é comum, então é importante a gente pensar diagnóstico de prostatite, de outros quadros, né? Outra coisa, urina turva e mal cheirosa não são critérios suficientes para a gente pensar em infecção urinária, tá?
se esse paciente não tem a piúria, não tem esterase, não tem nitrito positivo, não vai ser urina turva e mal cheirosa. Isso aqui está relacionado a medicamentos que o paciente está tomando, desidratação, a outras questões. Considerar o teste de gravidez, igual eu já falei. Exames de sangue não são necessários na suspeita de cistite simples aguda. A gente vai pedir exames de sangue se a gente está pensando em pielonefrite. A outra coisa também que deve aparecer para vocês são as sondas vesicais, os pacientes, os usuários de sonda vesical em casa. E aí, se a gente vai colher, esse paciente que usa sonda vesical, ele vai ter piúria. Ele vai ter urina turva, ele vai formar grumo. Tá? E isso não é sinal de infecção. A gente precisa de mais que isso. A gente precisa de uma clínica compatível. Se esse paciente ele não tem sensibilidade, não é um paciente paraplégico, já dificulta bastante, mas aí a gente vai ver outros sinais, febre, taquicardia, sudorese. E lembrar que se a gente for colher a urina desse paciente, nós temos que trocar essa sonda. E aí vai ser importante saber da dificuldade de passar essa sonda. Às vezes ele usa sonda porque ele tem uma próstata aumentada, só o urologista passa a sonda dele, passa em bloco cirúrgico, sei lá o quê. A gente não tem como trocar a sonda desse paciente. Nós vamos deixar de pedir cultura? Não, a gente pede, mas a gente vai registrar essa informação, porque essa cultura ela vai ter que ser analisada com muito critério. Tá? Então, a sonda que ficou ali, por mais que algumas horas, ela vai se colonizar por bactéria. Manda ela para... Não, a gente não tem padronização de cultura, de ponta de, igual a gente fazia, que hoje a gente nem faz mais, ponta de catéter para cultura. A ponta de catéter já é uma história muito complicada, né, que a gente faz lá nas UTIs, porque precisa ter uma padronização de 5 centímetros, pela técnica de MAC, você roda 5 vezes para cá, você roda 5 vezes para lá, e não sei o quê, tem que ser colhida estéreo, e o rendimento dela é muito pouco, então, assim, a gente não pede mais ponta de catéter, a ponta de sonda, muito menos. Isso vale mesmo para a sonda, que tem aquele dispositivo de coletar urina sem ser do coletor. Mesmo a sonda. O fato dela ficar sonda vesical é uma coisa que tem até um cálculo, que eu não sei de cabeça, mas de quantidade de unidades formadoras de colônias que vão se juntando com o tempo. Então, inevitavelmente, esse paciente com sonda ele vai ser colonizado. Tá? Mas, então, é importante perguntar para o paciente a dificuldade de passar a sonda dele, porque se a gente tira uma sonda que só o uro passa, aí... Né? Mas, se a gente puder, então, nós vamos trocar a sonda dele. Internação, né? Lá na pielonefrite, febre alta persistente, dor persistente, paciente desidratado, incapacidade de manter via oral ou tomar medicamentos orais, suspeita de obstrução de vias urinárias, né, nos cálculos aí, nas infecções obstruídas, suspeita de abscesso renal ou perinéfico, pielonefrite enfisемatosa, necrose papilar e nos casos de sepse. Pronto. Gente, falei alguma coisa que não é factível?